Segunda-feira, 7h20 da manhã. A cozinha silenciosa é quebrada pela voz dura de Carlos Menezes. Patrícia, cadê meu café? Ele nem se dá ao trabalho de erguer os olhos do celular, como se falar com ela fosse perda de tempo. Patrícia, 50 anos, recém-contratada como diarista, surge na porta segurando uma bandeja, tentando disfarçar o aperto no peito. Antes mesmo de colocar a xícara na mesa, ele solta, sem medir palavras: sempre essa lerdeza. Será que dessa vez eu não contratei outra inútil? As palavras cortam mais que faca afiada. Ela respira fundo, engole a resposta e se limita a servir, como se nada tivesse ouvido. Mas no fundo, cada sílaba pesa. O que Carlos não sabia e jamais imaginaria naquele instante é que menos de 24 horas depois, essa inútil se tornaria a única barreira entre a vida e a morte da pessoa mais importante para ele. Uma reviravolta que nem o homem mais frio conseguiria esquecer. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Carlos Menezes, 42 anos, era dono de uma pequena rede de lojas de autopeças em Campinas. Viúvo há 3 anos, desde o acidente de moto que tirou a vida da esposa, ele se tornou ainda mais fechado e impaciente. Morava com a filha, Laura, de apenas 9 anos, em um apartamento espaçoso no Cambuí. Mas o tamanho do lugar não escondia o vazio. As paredes que antes guardavam risos e conversas, hoje só ecoavam o som constante da televisão no jornal matinal e os alertas de mensagens no WhatsApp de Carlos. Ele vivia para o trabalho, sempre com o celular na mão, tratando todos à sua volta como peças substituíveis. Patrícia, antes de se tornar diarista, havia trabalhado quase 20 anos como técnica de enfermagem, mas precisou abandonar a profissão para cuidar do marido doente, até perdê-lo. Desde então, sobrevive fazendo faxinas, não por falta de capacidade, mas porque a vida não dá entrevistas antes de te colocar de joelhos. Naquela manhã, enquanto enxaguava a xícara ainda quente de café, Patrícia sentia as palavras de Carlos ecoarem como se tivessem sido gravadas dentro dela. Não era a primeira vez que recebia esse tipo de tratamento. Na verdade, desde que começou a trabalhar como diarista, havia aprendido a se tornar quase invisível para evitar conflitos. Mas havia algo no jeito dele, seco e certeiro, que parecia querer apagar qualquer resquício de valor que ela tivesse. O mais cruel é que ele não sabia nada sobre a vida dela. Não sabia que ela havia acordado às 5 da manhã, enfrentado 2 ônibus lotados e ainda assim feito um desvio rápido para comprar o pão francês que ele tanto gostava. Não sabia que ela já tinha passado noites inteiras em hospitais cuidando de pacientes que respiravam por aparelhos, que já tinha segurado mãos trêmulas de gente em seus últimos minutos. Para Carlos, nada disso importava. O que ele via era apenas uma funcionária que deveria executar tudo no tempo e do jeito dele. Patrícia enxugou as mãos no pano de prato, respirou fundo e seguiu para a área de serviço. Há muito havia entendido que para sobreviver nesse tipo de trabalho era preciso engolir ofensas como quem engole remédio amargo, rápido, sem deixar que o gosto se espalhasse. O som leve de passos na escada que levava aos quartos quebrou o silêncio da cozinha. Laura apareceu com o cabelo preso de qualquer jeito e o uniforme da escola um pouco amarrotado, segurando um caderno contra o peito. Os olhos dela se iluminaram ao ver Patrícia. "Bom dia, Patrícia. Bom dia, minha linda", respondeu com um sorriso que por um breve instante suavizou o peso da manhã. Mas a troca durou menos de 3 segundos. "Laura, não fica de conversa com a funcionária, vai se arrumar", disse Carlos, sem desviar o olhar da tela do celular. O tom foi tão frio que cortou o ar. Laura parou, respirou fundo e começou a subir novamente, com passos lentos e ombros levemente caídos. Patrícia a seguiu com o olhar, sentindo um aperto no peito. Já havia visto aquele tipo de expressão antes. A de uma criança que, cedo demais, aprende a medir as palavras e os gestos para não incomodar. Era o mesmo olhar que ela conhecia do espelho, anos atrás,
quando precisava se calar diante de injustiças que não podia mudar. Pouco depois que Laura subiu, o som do portão eletrônico anunciou que o motorista do Uber escolar havia chegado. Carlos, ainda digitando mensagens no celular, mal levantou os olhos para dar um rápido tchau à filha, que saiu com a mochila nas costas e um olhar resignado. Patrícia, que terminava de limpar a mesa, sentiu que aquele apartamento, apesar de amplo e bem decorado, era um lugar onde as palavras gentis tinham prazo de validade. Assim que o silêncio se instalou novamente, ela respirou fundo, apoiou-se na bancada e permitiu que os pensamentos vagassem. Lembrou-se de quando, no hospital, recebia agradecimentos sinceros de pacientes e familiares e de como agora, em algumas casas onde trabalhava, sentia-se como um objeto funcional, descartável. Era como se toda a experiência e compaixão acumuladas em anos de enfermagem não passassem de poeira invisível aos olhos de quem só enxerga status. Ainda assim, ela sabia que precisava continuar. O aluguel não se pagava sozinho e a comida na mesa não aparecia por milagre. Quando Carlos saiu para o trabalho, fechando a porta com um estalo seco, Patrícia percebeu que tinha algumas horas até precisar se preocupar com novos comandos dele. Enquanto recolhia roupas do varal, ouviu passos leves na cozinha. Era Laura, que havia descido de fininho com um sorriso tímido no rosto. "Você gosta de panquecas?" perguntou Patrícia, como quem oferece um pequeno segredo. "Amo, mas meu pai não deixa. Diz que é comida de preguiçoso." Patrícia riu baixinho, pegando uma tigela e alguns ovos. "Então hoje a gente vai fazer só para nós duas. Prometo que não conto para ninguém." Em poucos minutos, o cheiro doce começou a invadir a cozinha. As duas riam enquanto tentavam formar corações com a massa, errando e acertando, como se aquele momento fosse um pequeno respiro no meio de um dia cinza. Ao final, Laura sugeriu uma selfie. A foto mostrava duas caras sorridentes e panquecas improvisadas. Mas, para Patrícia, registrava algo muito maior, um instante de afeto verdadeiro. No início da tarde, enquanto organizava a sala, Patrícia percebeu o som da porta sendo destrancada. Carlos havia voltado mais cedo para o almoço. Ela rapidamente guardou os pratos e passou um pano na bancada, tentando deixar tudo impecável. Mas o que realmente chamou a atenção dele foi a cena que viu ao entrar. Laura, sentada no sofá, mostrando algo no celular para Patrícia e rindo. Carlos franziu o senho, largou a pasta sobre a mesa e caminhou até elas. "Aqui não é lugar de amizade, Patrícia. Você está aqui para limpar, não para brincar de babá." O tom foi duro, carregado de reprovação. Laura baixou a cabeça envergonhada. Patrícia respirou fundo, tentando manter a calma. "Desculpa, seu Carlos. Não vai acontecer de novo." Ele apenas balançou a cabeça, pegou o celular e foi para o quarto. Patrícia sabia que não tinha feito nada de errado, mas, naquele apartamento, um sorriso fora de hora parecia ser visto como insubordinação. Naquela noite, quando já estava em casa, Patrícia recebeu uma notificação no celular. Era uma mensagem de Laura. "Ele brigou com você?" Patrícia ficou olhando para a tela por alguns segundos, sentindo um aperto no coração. Não queria que a menina carregasse culpa por algo tão pequeno, mas que para Carlos parecia enorme. Ela gravou um áudio com a voz calma. "Não se preocupa, querida. Seu pai só quer que eu trabalhe do jeito dele." Do outro lado, imaginou Laura ouvindo e talvez se sentindo um pouco mais aliviada. Mas Patrícia sabia que aquela relação com a menina já estava chamando atenção demais e que, em casas assim, vínculos humanos eram quase sempre mal interpretados. Ainda assim, no fundo, ela não se arrependia. Às vezes, um gesto simples era tudo o que alguém precisava para lembrar que não estava sozinho. Na terça-feira à noite, Patrícia já estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu vozes masculinas vindas da sala. Carlos havia chegado acompanhado de dois homens bem vestidos, que logo entendeu serem fornecedores. Ele a chamou e, com um gesto rápido, indicou que ela deveria servir a mesa.
Patrícia trabalhou em silêncio, como se fosse parte invisível do cenário, enquanto ouvia conversas sobre negócios, contratos e prazos. No meio do jantar, Carlos se virou para a filha, que estava encolhida no canto do sofá, e disse com um tom que misturava orgulho e ordem: "Mostra para eles aquela música no teclado, filha." Laura se levantou devagar, caminhou até o instrumento e começou a ajeitar as partituras. Patrícia, da cozinha, notava a tensão nos ombros da menina. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Antes de tocar, Laura pegou um bombom da bandeja que estava sobre a mesa, talvez para disfarçar o nervosismo. Ela mal mastigou e, segundos depois, seu rosto mudou. As mãos foram à garganta, os olhos arregalaram, o som preso. Carlos, irritado por vê-la parar, disse apenas: "Continua tocando, Laura." Mas, do outro lado da cozinha, Patrícia percebeu na hora o que estava acontecendo. O corpo da menina dava sinais claros. Estava engasgada. Sem pensar duas vezes, largou o pano que segurava, correu até Laura e a puxou da cadeira. "Seu Carlos, ela está engasgada!" gritou enquanto tentava a manobra de Heimlich. A primeira tentativa não deu resultado. A segunda também não. Só na terceira, um pequeno estalo e o bombom caiu no chão. Laura começou a tossir, com lágrimas escorrendo, mas viva. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Carlos ficou parado, olhando para a filha como se ainda processasse o que acabara de acontecer. Os dois fornecedores, imóveis, trocavam olhares constrangidos, sem saber se continuavam sentados ou se deveriam levantar. Um deles quebrou o clima com um comentário baixo, mas que todos ouviram. "Ela salvou sua filha, Carlos." Patrícia, ofegante, ainda segurava Laura pelos ombros, certificando-se de que a respiração estava normal. A menina se agarrou à cintura dela, chorando baixinho, buscando conforto onde se sentia segura. Carlos, que minutos antes havia a chamado de inútil, parecia não saber onde colocar as mãos. Por alguns segundos, o homem seguro e impaciente deu lugar a alguém vulnerável, desnorteado. Patrícia soltou um suspiro profundo, passando a mão nas costas de Laura com cuidado, enquanto pensava no quão perto tudo esteve de terminar em tragédia. No entanto, mais do que o susto, o que ficava no ar era a sensação de que aquele momento havia mudado alguma coisa, e não apenas para Carlos. Quando os convidados foram embora, a casa parecia estranhamente grande e silenciosa. Carlos sentou-se no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos e mantendo as mãos entrelaçadas, como quem procura uma frase e não encontra. Patrícia veio da cozinha, já com a bolsa no ombro, pronta para ir embora, mas ele a chamou com a voz baixa. "Eu te chamei de inútil ontem." Ela parou sem saber se deveria responder. "E hoje, se você não estivesse aqui, minha filha poderia estar morta." Patrícia baixou os olhos, sem querer prolongar o constrangimento. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não." Carlos balançou a... "Você fez o que eu não soube fazer." As palavras ficaram no ar, pesadas e sinceras. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia realmente olhar para ela, não como funcionária, mas como alguém que tinha valor. Patrícia se despediu e saiu, deixando para trás um homem que talvez começasse a repensar o significado de presença. Na manhã seguinte, Patrícia acordou cedo como sempre, mas percebeu que o caminho até o trabalho parecia mais longo. A cena da noite anterior ainda estava viva na sua mente, desde o momento em que percebeu que Laura estava engasgada até o instante em que sentiu o corpo dela relaxar depois da terceira manobra. Era impossível não pensar no que teria acontecido se ela não estivesse ali. Chegou ao prédio do Cambuí, cumprimentou o porteiro e subiu no elevador com a sensação de que o ar estava mais denso. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou a cozinha impecavelmente limpa, diferente de todos os outros dias. Carlos estava sentado à mesa, tomando café, sozinho, mas ao vê-la, largou o celular. Não houve bronca nem reclamação, apenas um olhar que ela não soube decifrar de imediato. Patrícia cumprimentou-o educadamente e começou seu trabalho, mas, no fundo, sabia que aquela história ainda não tinha terminado.
Pouco antes do meio-dia, o som de uma notificação ecoou na cozinha. Patrícia olhou para o celular. Era uma mensagem de Carlos. Quero conversar sobre um novo trabalho para você aqui em casa. Ela leu 2 vezes para ter certeza de que estava entendendo certo. Nos últimos anos, ninguém nunca havia lhe oferecido algo que soasse como uma promoção. Ainda mais alguém como Carlos, que prezava mais por eficiência do que por relações pessoais. Quando ele chegou para almoçar, não fez rodeios. Quero que você seja responsável pela saúde e segurança da Laura, oficialmente, com salário maior e mais benefícios. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos. Aceitar significava mais estabilidade, mas também mais responsabilidade. Eu topo, com uma condição, respondeu com calma. Quero cuidar dela emocionalmente também. Carlos a encarou por um instante, como se testasse a firmeza das palavras, e depois assentiu. Fechado. A partir daquele dia, a rotina na casa começou a mudar de maneira sutil, mas constante. Patrícia organizou um pequeno kit de primeiros socorros na cozinha e outro no quarto de Laura. Passou a ensinar a menina a identificar sinais de engasgo, cortes e até como agir em caso de queda. Gravava vídeos curtos, demonstrando cada técnica, e enviava para um grupo no WhatsApp que Carlos criou e batizou de Nós Três. No início, ele apenas visualizava as mensagens sem interagir, mas com o tempo, começou a responder com perguntas e até elogios. Laura, por sua vez, adorava participar das filmagens e sempre inventava pequenas dramatizações para aprender mais rápido. Era como se, aos poucos, o apartamento fosse trocando o ar frio por algo mais leve, preenchido por risos ocasionais e conversas que antes não existiam. Patrícia sentia que, pela primeira vez em anos, não estava apenas trabalhando em uma casa, mas ajudando a construir um lar. Com o passar das semanas, até os vizinhos começaram a notar a mudança. Carlos, que antes mal cumprimentava no corredor, passou a dar bom dia e até trocar algumas palavras. Dentro de casa, surpreendeu Patrícia em um sábado pela manhã, ajudando Laura a preparar panquecas. A cena era simples, mas carregada de significado. O mesmo prato que ele havia chamado de comida de preguiçoso, agora era motivo de risos e cumplicidade. Patrícia observava à distância, tentando não interferir, mas sentindo o coração aquecido. Em um momento, Carlos olhou para ela e disse: "Vem cá, é você quem sabe fazer o formato de coração." Foi um gesto pequeno, mas que para Patrícia simbolizava um muro sendo derrubado. Aquele homem, que antes parecia inacessível, começava a mostrar que também sabia abrir espaço para afeto. O vínculo entre os três se fortalecia a cada dia, mas não era algo que Carlos admitisse abertamente. Ele continuava sendo um homem reservado, mas agora fazia questão de estar presente em momentos que antes delegava. Nos dias de folga de Patrícia, mandava mensagens perguntando se ela tinha descansado e até enviava fotos de Laura mostrando algo que tinham feito juntos. Certa tarde, Patrícia recebeu um vídeo da menina ensinando ao pai a manobra de Heimlich, com direito à boneca como vítima. A gravação terminava com Carlos rindo e dizendo: "Acho que passei no teste, chefe." Aquilo tocou Patrícia mais do que ela gostaria de admitir. Lembrou-se de todos os anos em que trabalhou em hospitais, vendo famílias se desmancharem por falta de cuidado e proximidade, e percebeu que ali, aos poucos, estava ajudando a costurar algo diferente. Talvez não tivesse um diploma novo na parede, mas tinha a certeza de estar fazendo a diferença onde mais importava. Num domingo ensolarado, Carlos decidiu que os três fariam um piquenique no Parque Portugal. Para ele, era um passo enorme, não apenas por sair da rotina, mas por se permitir ser visto com Patrícia e Laura fora do ambiente doméstico. Eles levaram frutas, sucos e, claro, panquecas, que já tinham virado símbolo daquela nova fase. No gramado, Laura corria entre os dois, rindo alto, enquanto Carlos e Patrícia trocavam olhares cúmplices. Em um momento, um senhor que passava comentou: "Bela família vocês têm." Carlos, que antes teria corrigido ou ignorado, apenas sorriu e agradeceu. Patrícia,
Sentiu um nó na garganta, não pelo comentário em si, mas pelo silêncio confortável que veio depois. Era como se, sem perceber, eles estivessem construindo laços que iam muito além de um contrato de trabalho. E no fundo, ela sabia, quando vínculos assim se formam, nada mais volta a ser como antes. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. As semanas seguintes passaram quase sem que percebessem, e a casa já não lembrava em nada o ambiente frio e distante de antes. Carlos, que sempre priorizara reuniões e negócios, agora ajustava compromissos para buscar Laura na escola de vez em quando. Patrícia percebia cada pequeno gesto de mudança, o modo como ele parava para ouvir a filha falar sobre um trabalho escolar, ou como se sentava à mesa para jantar junto, mesmo em dias cansativos. Certa noite, enquanto lavava a louça, Patrícia ouviu risadas vindas da sala. Ao espiar, viu Carlos e Laura jogando um jogo de tabuleiro, algo que parecia tão simples, mas que ela sabia ser inédito ali. Carlos a flagrou olhando e, por um segundo, parecia prestes a se justificar, mas apenas sorriu e voltou a se concentrar no jogo. Aquilo para Patrícia era a confirmação de que sua presença ali não era apenas funcional. Ela estava ajudando pai e filha a se reencontrarem. Mas foi num dia comum, desses que não prometem nada, que Carlos mostrou que a mudança não era passageira. Patrícia estava na cozinha quando ele entrou com um envelope na mão. "Isso é para você", disse, entregando sem explicar. Ao abrir, ela encontrou um cartão presente de uma loja de artigos domésticos e um bilhete escrito à mão. "Para a mulher que salvou o que tenho de mais precioso. Obrigado por estar aqui." Patrícia leu e releu, sentindo um calor no peito que não vinha apenas do gesto material, mas do reconhecimento. Por anos, trabalhou em lugares onde seu nome era facilmente esquecido. Ali, porém, começava a perceber que estava criando raízes e, embora não dissesse em voz alta, sabia que também estava sendo salva, não de um engasgo, mas de um silêncio que a vida havia imposto depois da perda do marido. Com o tempo, aquela relação, antes puramente profissional, foi ganhando uma intimidade silenciosa e confortável. Patrícia já não precisava esperar ordens para agir. Sabia exatamente como Carlos gostava do café, quais frutas Laura preferia, e até o dia do mês em que ele ficava mais tenso por causa do fechamento das lojas. Em contrapartida, Carlos passou a perceber detalhes que antes ignorava. Quando Patrícia chegava mais cansada, ele insistia para que ficasse só nas tarefas essenciais. Quando ela se cortava ou machucava levemente, ele surgia com um kit de primeiros socorros. Laura, por sua vez, parecia florescer naquele ambiente mais acolhedor. Voltou a convidar amigas para a casa, ria alto, sem medo de incomodar, e nas noites de fim de semana adorava assistir filmes enrolada em uma manta ao lado de Patrícia e do pai. A casa, que já fora um território de ordens secas e silêncios constrangedores, agora tinha cheiro de comida caseira e som de conversas que se estendiam até tarde. Foi numa dessas noites tranquilas que Carlos, após colocar Laura para dormir, convidou Patrícia para sentar na varanda. Ele estava visivelmente nervoso, algo incomum para quem sempre parecia ter controle da situação. Ficaram alguns minutos em silêncio, observando as luzes da cidade, até que ele respirou fundo e falou: "Você mudou minha vida e a da Laura. Eu achava que sabia o que era cuidar dela, mas hoje vejo que estava apenas cumprindo uma obrigação. Você me mostrou que presença é mais que estar no mesmo lugar." Patrícia, surpresa, ficou sem palavras. E Carlos hesitou, encarando o chão. "Eu percebi que não quero mais imaginar essa casa sem você." O coração dela disparou. Não era apenas gratidão no tom dele. Havia algo mais profundo que a deixava entre emocionada e assustada. A conversa foi interrompida pelo som de uma notificação no celular dele, mas, antes de entrar, Carlos lançou um olhar que dizia claramente: aquilo ainda teria continuação. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão diferente. Não aquela carregada e fria que Patrícia conheceu no início,
mas uma expectativa silenciosa, como se ambos estivessem aguardando o próximo passo. Carlos se mostrava mais presente que nunca, buscando criar momentos em que pudesse conversar com ela longe de Laura. Patrícia, por outro lado, tentava manter o foco no trabalho, embora soubesse que algo estava mudando. Numa tarde de sábado, enquanto organizavam juntos a despensa, ele deixou escapar um comentário. "Sabe, eu nunca te agradeci de verdade por tudo." Ela respondeu com um sorriso discreto, evitando prolongar o assunto, mas por dentro sentia que aquele homem, antes blindado por uma armadura de frieza, estava se despindo de uma peça por vez. O olhar dele, mais demorado, já não era o mesmo que no dia da primeira bronca. Agora havia respeito, admiração e algo que Patrícia não ousava nomear. Foi então que, numa manhã de segunda-feira, Patrícia recebeu uma ligação inesperada. Era uma ex-colega de enfermagem, contando que havia uma vaga no Hospital Mário Gatti e que a chefia gostaria muito que ela voltasse. O salário era bom, com carteira assinada e benefícios. Patrícia agradeceu, mas pediu um tempo para pensar. Ao desligar, ficou olhando para o celular, dividida entre a estabilidade profissional e o apego àquela nova vida com Carlos e Laura. Mais tarde, comentou casualmente com Laura sobre a proposta e a reação da menina foi imediata. Olhos marejados e um abraço apertado. "Não vá embora, por favor." O pedido inocente da filha de Carlos ressoou no coração de Patrícia como um lembrete de que, às vezes, o valor de um trabalho não está no dinheiro, mas no lugar que você ocupa na vida das pessoas. A proposta do hospital ficou martelando na cabeça de Patrícia durante todo o dia. Enquanto passava pano na sala, lembrava-se dos corredores iluminados, do cheiro característico de desinfetante e do som dos monitores cardíacos que marcaram grande parte da sua vida. Lá, ela tinha reconhecimento profissional e colegas com quem compartilhar histórias. Aqui, tinha algo diferente. Algo que não cabia em currículos ou contratos. O vínculo com Laura e, de forma silenciosa, com Carlos. Na hora do jantar, ela percebeu que ele estava mais calado que o normal, observando-a enquanto servia os pratos. Em certo momento, ele largou os talheres e perguntou de forma direta: "Então, vai aceitar?" Patrícia se sentiu pega de surpresa. "Ainda não decidi." "E o que faria você decidir?" Insistiu, com um olhar que misturava curiosidade e preocupação. Ela desviou o olhar para a mesa, respirando fundo antes de responder. "Saber que, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou estar onde sou mais necessária." Naquela noite, Patrícia demorou para dormir. Ficou pensando na pergunta de Carlos e no que realmente significava ser necessária. Lembrou-se do dia em que chegou ali pela primeira vez, sendo recebida com frieza, e de como, aos poucos, foi conquistando espaço, não por impor sua presença, mas por cuidar, observar e estar atenta. Lembrou-se do engasgo de Laura, do olhar desesperado de Carlos, das mensagens no grupo Nós Três, dos sábados de panquecas e dos domingos no parque. Cada lembrança formava um mosaico que não existia antes da sua chegada. Pela manhã, ao ver Laura sair do quarto com o cabelo ainda bagunçado, Patrícia sentiu um aperto no peito. Se fosse para o hospital, perderia esses momentos simples, mas carregados de significado. No fundo, ela já sabia qual seria a decisão, mas queria encontrar o momento certo para anunciá-la. 2 dias depois, o momento que Patrícia esperava chegou de forma inesperada. Carlos a chamou para a varanda logo após o jantar, enquanto Laura assistia a um desenho na sala. A noite estava fresca e a cidade brilhava lá embaixo, silenciosa. Ele parecia nervoso, tamborilando os dedos no parapeito, algo que fazia sempre que estava prestes a falar sobre algo importante. Respirou fundo e disse: "Sabe, eu fiquei pensando muito sobre essa vaga no hospital." Patrícia o observou em silêncio, esperando o que viria a seguir. "Eu entendo se você quiser voltar, mas..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras. "Eu não quero que vá. Não só porque você é importante para a Laura, mas porque você é importante para mim." O coração de Patrícia acelerou. Ela não esperava tanta franqueza.
Carlos começou, mas ele a interrompeu. Eu me apaixonei por você e queria saber se você aceitaria casar comigo. O mundo pareceu ficar em silêncio por alguns segundos. Patrícia manteve o olhar fixo no dele, tentando processar aquelas palavras. Não era apenas a proposta de casamento que a surpreendia, mas a jornada até ali. Lembrou-se de todas as humilhações no início, das paredes frias daquele apartamento, do dia em que ele a chamou de inútil. E agora, aquele mesmo homem, vulnerável, lhe pedia para dividir a vida. Virou-se levemente e olhou para dentro, onde Laura, sentada no tapete, mexia no celular com um sorriso no rosto. Aquele sorriso dizia mais que qualquer argumento. Patrícia voltou-se para Carlos, e uma lágrima escapou antes mesmo da resposta. Sim, ele soltou o ar, aliviado, e a puxou para um abraço firme. Pela primeira vez desde que chegou ali, Patrícia sentiu que aquele lugar era realmente seu. Lar, antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. O anúncio do noivado não foi feito com festas ou grandes declarações públicas. Ficou restrito aos que realmente importavam. Alguns familiares, poucos amigos e, claro, Laura, que reagiu da forma mais sincera possível. Assim que ouviu a notícia, ela correu e se jogou nos braços de Patrícia, dizendo repetidamente: Eu sabia que você ia ficar para sempre com a gente. Carlos, emocionado, apenas observava a cena, com um brilho nos olhos que Patrícia nunca tinha visto antes. Nos dias que se seguiram, a casa ganhou um clima diferente, como se o ar estivesse mais leve. A cozinha, antes palco de discussões e críticas, agora era o centro de conversas sobre datas, planos simples e até sobre o vestido de Patrícia, algo que Laura insistiu em ajudar a escolher. Para Patrícia, cada detalhe daquele momento era a confirmação de que ela havia feito a escolha certa ao não aceitar a vaga no hospital. Ali, ela não tinha apenas um emprego, tinha encontrado um sentido de vida. O casamento foi realizado de forma simples, em um pequeno salão decorado com flores brancas e luzes amareladas que davam um ar acolhedor ao ambiente. Laura entrou de mãos dadas com Patrícia, levando um pequeno buquê, e o sorriso da menina parecia iluminar todo o espaço. Durante a cerimônia, Carlos manteve os olhos fixos em Patrícia, como se quisesse gravar cada segundo daquela cena na memória. Quando chegou a hora dos votos, ele falou com uma sinceridade que tocou a todos. Você chegou aqui para trabalhar e acabou reconstruindo tudo o que eu achava que tinha perdido para sempre. Me devolveu a paz, a alegria e o sentido de família. Obrigado por ter ficado. Patrícia, emocionada, respondeu que também havia sido salva, não de um acidente ou de uma tragédia, mas do silêncio e da solidão que haviam tomado conta de sua vida. Ao final, o beijo dos dois foi acompanhado por palmas calorosas, e Laura correu para abraçá-los, completando aquele círculo que, enfim, estava inteiro. Após o casamento, a rotina da nova família encontrou um equilíbrio que parecia impossível meses antes. Patrícia dividia seu tempo entre os plantões voluntários no hospital, que fazia por prazer, sem a pressão de horários fixos, e os cuidados com Laura e a casa. Carlos, por sua vez, se tornara um homem mais paciente, aprendendo a lidar com imprevistos sem a explosão de antes. Ele havia descoberto que a presença, quando verdadeira, era mais poderosa do que qualquer discurso. As manhãs começaram a ter cheiro de café e risadas no lugar de ordens secas. Aos domingos, o trio mantinha o hábito de preparar panquecas, um ritual que virara símbolo da transformação de todos. Cada formato de coração, cada café compartilhado, era um lembrete silencioso de que a vida pode ser reescrita e de que, às vezes, basta uma segunda chance para que isso aconteça. Um ano depois, no Dia das Mães, Laura fez uma postagem no Instagram que emocionou não apenas Patrícia, mas todos que a conheceram. Na foto, 3 mãos seguravam juntas uma espátula de panquecas, a dela, a do pai e a de Patrícia. Na legenda, a frase: família não é quem te coloca no mundo, é quem te salva dele.
Embaixo, dezenas de comentários de amigos, professores e até clientes das lojas de Carlos elogiavam a mensagem. Patrícia leu cada um deles com os olhos marejados, sentindo que aquela simples imagem condensava toda a jornada que viveram. Do dia da humilhação na cozinha até aquele momento, havia um abismo de mudanças. Não só na forma como Carlos a via, mas na maneira como ela se via. Patrícia não era mais apenas uma diarista ou uma técnica de enfermagem afastada. Ela era parte fundamental de uma história de reconstrução. E, acima de tudo, parte de uma família que escolheu ser assim, de propósito. Com o tempo, a história deles começou a se espalhar entre conhecidos e vizinhos, mas não como um conto de romance açucarado, e sim como um exemplo de como a vida pode surpreender quando se olha além das aparências. Patrícia era frequentemente chamada para ajudar em eventos comunitários, oferecendo oficinas de primeiros socorros, e Carlos sempre fazia questão de acompanhá-la, orgulhoso. Laura, agora mais confiante e comunicativa, adorava participar, simulando situações para ensinar outras crianças. Era impossível não notar como a menina havia mudado. O olhar, tímido e retraído, dera lugar a uma expressão viva, cheia de curiosidade pelo mundo. Patrícia sabia que esse florescer era fruto do afeto e da segurança que juntos haviam construído. Às vezes, enquanto observava pai e filha conversando e rindo, ela se lembrava do dia em que chegou naquela cozinha fria, recebida com palavras duras, e percebia que aquela cena atual era a maior prova de que tinha feito a escolha certa. Apesar da rotina mais estável, eles não deixavam de enfrentar desafios. Havia dias em que o trabalho de Carlos exigia atenção extra, ou plantões de Patrícia, que se estendiam mais do que o previsto. Mas, ao invés de criar distâncias, esses momentos serviam para reforçar a parceria que haviam estabelecido. Quando um estava ausente, o outro se esforçava para manter o equilíbrio da casa. Laura, por sua vez, já não sentia medo de pedir ajuda ou de expressar o que sentia, algo que antes parecia impensável. Era comum que, à noite, os três se reunissem na varanda, cada um com sua bebida preferida, café para Patrícia, chá para Laura e vinho para Carlos, e conversassem sobre o dia. Nessas horas, a sensação era de que não importava o que viesse de fora. Ali, dentro daquele pequeno núcleo, eles estavam protegidos. Patrícia, mais de uma vez, pensou que aquela paz era o verdadeiro luxo que sempre buscou. Certa tarde, enquanto arrumava o armário de Laura, Patrícia encontrou uma caixa de sapatos cheia de papéis coloridos e pequenos desenhos. Curiosa, abriu e percebeu que eram bilhetes que a menina havia escrito ao longo do último ano. Em muitos deles, frases simples como "Obrigada por cuidar de mim" ou "Você é minha heroína" estavam acompanhadas de corações e desenhos de panquecas. Patrícia sentou-se na beira da cama, folheando cada um com cuidado, sentindo as lágrimas brotarem. Quando Laura entrou no quarto e a viu com a caixa, correu para abraçá-la. "Eu guardei todos, porque nunca quero esquecer o que você fez por mim", disse a menina, com a voz embargada. Patrícia a envolveu num abraço apertado, pensando em como aquele amor inocente era a recompensa mais valiosa que poderia receber. Não havia salário nem promoção que pagasse o privilégio de ser lembrada assim. Naquele mesmo dia, ao contar para Carlos sobre a caixa de bilhetes, ela percebeu que ele ficou em silêncio por mais tempo do que o habitual. Depois, com um tom quase tímido, ele disse: "Sabe, acho que no fundo eu também tenho a minha caixa." Patrícia arqueou a sobrancelha, curiosa. "Está aqui", ele colocou a mão no peito. "Mas não é de papel, é feita de momentos. Do dia que você salvou a Laura, das panquecas em formato de coração, do nosso casamento e até de coisas simples, como você me corrigindo quando eu coloco açúcar demais no café." Ela sorriu, emocionada. "Então, vamos cuidar para que essa caixa só fique mais cheia com o tempo." Carlos concordou. E naquele instante, Patrícia teve a certeza de que estavam construindo algo que não apenas resistiria, mas que se fortaleceria a cada capítulo da vida.
Os meses seguintes confirmaram que a vida deles estava, de fato, em um novo capítulo. Laura crescia saudável e segura, trazendo para casa boletins escolares cheios de elogios e convites para apresentações da escola. Carlos, antes tão centrado no trabalho, agora fazia questão de ajustar reuniões para assistir às apresentações da filha, e Patrícia sempre estava lá, ao lado dele, registrando cada momento com o celular. Certa vez, após uma dessas apresentações, Laura correu até os dois e, sem hesitar, apresentou Patrícia para uma colega dizendo: "Essa é a minha mãe do coração." Carlos, ao ouvir, lançou um olhar rápido para Patrícia, um misto de orgulho e emoção. Mais tarde, em casa, ele comentou baixinho: "Acho que não existe título mais bonito do que esse." Patrícia concordou, e naquele instante percebeu que, independentemente de papéis ou documentos, o laço entre eles era tão real e forte quanto qualquer vínculo de sangue. Num sábado ensolarado, decidiram revisitar o parque onde haviam feito o primeiro piquenique juntos. A cena se repetiu quase como antes. Uma toalha no gramado, frutas, sucos e as tradicionais panquecas em formato de coração. Mas, desta vez, havia algo diferente. Um clima de pertencimento absoluto. Laura brincava despreocupada, enquanto Carlos e Patrícia conversavam sobre planos para o futuro, desde pequenas reformas no apartamento até viagens que gostariam de fazer. Em determinado momento, um casal que passava comentou: "Vocês têm uma energia tão boa juntos, dá para ver que são felizes." Patrícia sorriu e respondeu: "Nós nos salvamos uns aos outros." Carlos, ao ouvir, apenas segurou a mão dela, sem precisar dizer nada. Era um gesto simples, mas que carregava o peso de toda a jornada que haviam percorrido. Das dores às conquistas, dos silêncios frios às risadas compartilhadas. Com o fim do ano se aproximando, Patrícia quis fazer algo especial para celebrar tudo o que haviam vivido. Organizou um jantar apenas para os três, com direito a decoração simples, mas cheia de significado. Fotos impressas espalhadas pela mesa, representando momentos marcantes desde o dia em que entrou naquela casa. Ao ver as imagens, Carlos ficou visivelmente emocionado, percorrendo com os dedos cada registro, como se tocasse nas memórias. Laura, empolgada, ia comentando as histórias por trás de cada foto, rindo ao lembrar das trapalhadas nas receitas ou das tentativas de ensinar o pai a dançar. No final da noite, Patrícia ergueu um brinde. As segundas chances, porque às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos. Carlos completou: "E a quem tem coragem de ficar e mudar tudo." Laura, rindo, levantou o copo de suco e disse: "E as panquecas que salvaram nossa família." Naquela noite, depois que Laura adormeceu, Carlos e Patrícia ficaram na varanda, observando as luzes da cidade. O silêncio entre eles não era vazio, mas confortável, como o de quem já disse tudo o que precisava ao longo do tempo. Carlos segurou a mão dela e, olhando nos olhos, falou: "Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse ser assim de novo, cheia de sentido." Patrícia sorriu, sentindo o vento leve tocar seu rosto, e pensar que tudo começou com um café atrasado. Os dois riram juntos, conscientes de que aquela era apenas mais uma página em uma história que continuaria sendo escrita todos os dias. E, no coração de Patrícia, havia certeza de que, independente do que o futuro reservasse, aquela família, construída com afeto, coragem e resiliência, sempre teria força para enfrentar qualquer coisa. Afinal, algumas histórias não terminam, elas apenas se renovam, como o amanhecer de cada dia. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.